Tem uma coisa que eu aprendi sobre apostas. Quem faz aposta acha que conhece as variáveis. Acha que calculou os riscos. Acha que sabe o que vai acontecer. Minha esposa fez uma aposta em mim. E perdeu de uma forma que nenhum dos dois havia previsto. Relacionamento aberto. Eu aceitei o convite dela. Mas o final não foi o que ela esperava. O convite chegou numa noite de quarta-feira, depois do jantar, sem nenhum sinal anterior de que aquela noite ia ser diferente de qualquer outra quarta-feira dos últimos 7 anos. Juliana pousou o copo de água, cruzou os braços sobre a mesa, me olhou com aquela expressão específica de quem vai dizer algo que praticou antes de dizer. Eu quero propor uma coisa. Pode falar. Relacionamento aberto. O silêncio que veio depois tinha textura. Havia coisas dentro dele que nenhum dos dois queria nomear primeiro. Desde quando você está pensando nisso? Perguntei, finalmente. Há alguns meses. E você chegou nessa conclusão sozinha. Eu precisava entender o que eu queria antes de trazer para você. Fiquei olhando para ela por um tempo longo. Me dá alguns dias, respondi. O que aconteceu no rosto dela naquele momento foi revelador, alívio. O tipo específico de alívio de quem havia esperado resistência imediata e recebeu, em vez disso, a possibilidade de continuação. Ela havia apostado que eu ia resistir primeiro e ceder depois. Estava certa sobre a sequência. Errou completamente sobre o que ia acontecer quando eu cedesse. Preciso te contar sobre o homem que eu era antes dessa noite. Não a história do começo, não linha do tempo de infância ou como Juliana e eu nos conhecemos. Só uma coisa essencial. Eu era o tipo de pessoa que os outros descrevem como confiável com aquele tom que simultaneamente elogia e diminui. Confiável significa previsível. Significa que as pessoas ao redor desenvolvem uma expectativa firme sobre o que você vai fazer em qualquer situação. Juliana havia desenvolvido essa expectativa sobre mim ao longo de 7 anos. O marido que fica. Que não sai fora do script. Que quando pressionado cede porque não suporta conflito. Ela estava certa sobre tudo isso. O que ela não havia calculado era o que acontecia quando o conflito era grande o suficiente para quebrar o script completamente. Naqueles dias de pensar, eu fiz algo que ela não sabia. Liguei pro Henrique. Henrique, meu amigo de 22 anos, que quando atendeu e ouviu o tom da minha voz disse apenas, onde você quer se encontrar? Nos encontramos numa tarde de sexta num bar que frequentávamos antes de a vida ter ficado cheia demais para frequentar bares. Contei tudo. Ele ouviu sem interromper, que era a coisa que eu mais apreciava nele, a paciência de deixar a história terminar antes de qualquer reação. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. O que você sente? Perguntou. Traído é uma palavra grande para algo que foi proposto diretamente, respondi. Mas tem alguma coisa ali que se parece com traição. O que parece traição? A aposta disse. Ela está apostando que eu vou aceitar e ficar parado enquanto ela se move. Que o acordo vai ser principalmente dela na prática. E você vai aceitar? Fiquei em silêncio por um momento. Vou, disse finalmente. Mas não da forma que ela espera. Voltei para casa naquela noite com uma clareza que eu não havia tido quando saí. Não clareza sobre o casamento. Clareza sobre mim. Havia partes de mim que eu havia deixado de lado ao longo dos anos sem examinar o processo. Projetos. Ambições. Aquela versão de mim que existia antes de eu me tornar principalmente o marido confiável que não complica as coisas. O acordo havia criado, sem querer, uma abertura. Não para outras pessoas necessariamente. Para mim mesmo. Tudo bem, falei, no 5º dia. Juliana estava no sofá lendo quando entrei na sala e soltei aquelas 2 palavras como quem pousa um objeto pesado depois de carregar por tempo demais. Ela levantou o olhar. Tudo bem, repetiu. Vamos tentar o relacionamento aberto. O que aconteceu no rosto dela em seguida foi mais complexo do que eu havia esperado. Havia satisfação. Havia alívio. E havia, por uma fração de segundo que ela controlou rapidamente, algo que eu classificaria como surpresa. Como se parte dela não houvesse esperado completamente que eu dissesse sim. Precisamos estabelecer regras, ela disse, entrando no modo prático que ela usa quando quer ter controle sobre como algo se desenvolve. Você já pensou nas regras, respondi. Não era pergunta. Uma pausa. Pensei, admitiu. De onde você está assistindo esse vídeo agora? Me conta nos comentários a cidade e o país. Essas histórias chegam em lugares que eu nunca imagino, e fico genuinamente curioso para saber de onde vocês estão. Voltando ao que aconteceu depois das regras. As regras foram apresentadas com aquela eficiência de quem preparou uma apresentação. Transparência mútua. Proteção sempre. Sem pessoas do círculo próximo. Sem envolvimento emocional que ameaçasse a base. E a cláusula central, repetida com uma ênfase que era mais para ela mesma do que para mim, o casamento sempre em primeiro lugar. Concordei com tudo. E enquanto concordava, estava construindo mentalmente algo que ela não podia ver. Uma lista. Não das pessoas que eu queria conhecer. Das coisas que eu havia deixado de ser. A lista tinha 9 itens.
Nas primeiras semanas depois do acordo, Juliana usou a nova liberdade com uma regularidade que confirmou o que eu havia suspeitado, mas não havia nomeado completamente. Havia alguém específico antes do acordo. Não investiguei. Não precisei. O padrão das saídas, a qualidade da energia quando ela voltava, aquela coisa que você aprende a ler em 7 anos de convivência com uma pessoa, tudo apontava na mesma direção. O acordo havia sido proposto para legitimar algo que já existia. Eu sabia disso. Ela não sabia que eu sabia. E decidi que essa assimetria de informação era minha, para usar no momento certo. Enquanto ela saía nas noites combinadas, eu fazia coisas que ela não havia previsto que eu faria. Retomei um projeto que havia ficado engavetado há 3 anos. Não vou entrar em detalhes do projeto porque não é sobre isso. O que importa é o que o projeto representava, uma versão de mim que havia ficado em espera enquanto eu me tornava principalmente uma função dentro de um casamento. O Henrique ficou sabendo e trouxe 2 contatos que se tornaram peças importantes do que foi se construindo. Numa tarde de terça-feira, após uma reunião que havia durado mais tempo do que o esperado, cheguei em casa com aquela energia específica de quem está construindo algo real. Juliana estava na cozinha. Ela me olhou quando entrei. Você está diferente, falou. Diferente como? Não sei exatamente. Ela ficou me observando por um momento. Mais presente de um jeito que não é para mim. Estou trabalhando num projeto. Que projeto? Contei o suficiente para ser honesto sem dar o quadro completo. Ela ouviu com aquela atenção que ela tem quando algo genuinamente a interessa. Mas havia algo embaixo da atenção que eu comecei a notar nas semanas seguintes. Desconforto. O desconforto foi ficando mais visível ao longo do segundo mês. Ela começou a chegar mais cedo das saídas. Iniciou conversas sobre assuntos que havíamos deixado de abordar. Havia uma qualidade nova no jeito como me olhava, aquela coisa de quem está tentando mapear um território que havia assumido que conhecia. Numa noite ela perguntou se eu havia saído com alguém. Tive conversas interessantes, respondi. Com pessoas que eu havia deixado de frequentar e com algumas novas. Que tipo de pessoas novas? O tipo que aparece quando você começa a ocupar espaços que havia abandonado. Ela ficou em silêncio por um momento. Você está usando o acordo, disse, com um tom que eu não soube classificar imediatamente. Você me convidou, respondi. Aceitei o convite. A primeira crise veio na 6ª semana. Ela chegou tarde de uma saída, mais tarde do que havia dito, e me encontrou no escritório trabalhando no projeto. Você ainda está acordado, disse, parando na porta. Estava num ponto bom, respondi, sem tirar os olhos da tela. É meia-noite. É. Ela ficou parada por um momento. Você nem perguntou como foi minha noite. Parei o que estava fazendo. Me virei para ela completamente. Como foi sua noite? Não assim, ela disse, com uma frustração que eu não havia esperado encontrar naquele momento. Então me diz como você quer. Quero que você se importe. Eu me importo, respondi. Mas as regras que você estabeleceu dizem que a gente não precisa reportar detalhes de cada saída. Então eu assumi que se houvesse algo importante você me contaria. Não é sobre reportar detalhes, ela disse. É sobre presença. Presença, repeti, e havia algo na forma como a palavra saiu que mudou o ar do escritório. O que foi? Ela perguntou, percebendo algo no meu tom. Você pediu presença, disse. Interessante. O que é interessante nisso? Ela perguntou, com aquela tensão crescente de quem sente que a conversa está indo para um lugar que não havia previsto. Você propôs o acordo dizendo que amor não precisa ser exclusivo para ser real, respondi, devagar. Que liberdade e presença podem coexistir. E agora você está me pedindo presença de um tipo que pressupõe que sua saída é mais importante do que o que eu estava fazendo. Não é isso que estou dizendo. O que você está dizendo? Ela ficou em silêncio por um tempo. Estou dizendo que estou me sentindo distante de você, admitiu finalmente. Você está se sentindo distante de mim, repeti. Depois de 6 semanas de acordo do que você propôs. Sei que parece contraditório. Parece que você propôs liberdade esperando que ela fosse principalmente sua, disse. E está descobrindo que liberdade real funciona nos 2 sentidos. Aquela conversa abriu algo que levou semanas para ser completamente articulado. Não numa sessão dramática. Em pedaços, ao longo de noites em que a gente ficava na sala depois do jantar com aquela disposição diferente de quem está finalmente disposto a chegar perto do que dói. Numa daquelas noites ela fez uma pergunta que mudou o tom de tudo. O que você está construindo no projeto? Uma versão de mim que havia ficado em espera, respondi. Em espera por quê? Porque o casamento que construímos tinha um determinado tamanho, disse. E eu havia me queixado nele sem examinar o que estava deixando de fora. Eu liguei você. Não intencionalmente, corrigi. Mas a dinâmica que a gente construiu juntos tinha um espaço definido. E eu havia aprendido a caber nele sem questionar. E o acordo te deu espaço. O acordo me forçou a perguntar o que eu queria fazer com esse espaço, disse. Que é diferente.
Você sabia que havia alguém antes do acordo, ela disse, numa noite em que a gente tinha ficado em silêncio por tempo suficiente para que as verdades maiores ficassem mais fáceis de dizer. Não era a pergunta. Sabia, confirmei. Desde quando? Desde a forma como você propôs, disse. A insistência específica. A urgência embaixo da casualidade. Ela ficou olhando para as próprias mãos por um momento. E você aceitou mesmo assim. Aceitei porque queria ver o que acontecia quando eu parava de ser o ponto fixo que você havia calculado que isso seria, respondi. E porque havia coisas em mim que precisavam de espaço independente de qualquer outra variável. Você me usou de volta, ela disse, e havia algo na voz que era mais parecido com o reconhecimento do que com a acusação. Usei o acordo exatamente como foi proposto, disse. O que é diferente de usar você? Acabou, ela disse, uma tarde de sábado, sem contexto imediato que preparasse o que viria depois. Fiquei em silêncio, esperando. Com ele, ela completou. Acabou há 2 semanas. Por que você está me contando agora? Porque faz 2 semanas que acabou e você não perguntou nada sobre minhas saídas, ela disse. E eu percebi que você não preocupou porque estava genuinamente ocupado com outras coisas. E isso me assustou mais do que qualquer outra coisa que aconteceu nesses meses. Por que te assustou? Porque eu havia calculado que você ficaria ansioso, ela disse. Que ficaria verificando, perguntando, precisando de reassurância. E você não precisou. Você estava construindo coisas. E isso te assustou. Me assustou porque mostrou que eu havia apostado numa versão sua que não era completa, ela disse. E que a versão completa, mais do que eu havia incluído nos meus cálculos. Aquela conversa foi a mais longa que tivemos desde o início do acordo. Ela contou sobre ele, não com detalhes que eu não havia pedido, mas com a estrutura real do que havia acontecido. Um colega de trabalho que havia aparecido no momento em que ela havia se sentido invisível dentro do nosso casamento. Uma tensão que havia parecido o que estava faltando até que ela percebeu que o que estava faltando não era ele. O que estava faltando? Perguntei. Ser desafiada, ela disse. Não por você. Por mim mesma. Eu havia parado de crescer dentro de uma vida que funcionava e havia confundido estagnação com estabilidade. E ele parecia crescimento. Parecia novidade, ela corrigiu. Que é diferente de crescimento. Novidade acaba. Crescimento não. E você percebeu isso? Percebi quando te vi crescendo, ela disse. Quando você começou a aparecer em casa com aquela energia de quem está construindo algo real. E eu me perguntei quando havia sido a última vez que eu havia sentido isso sobre mim mesma. O que você quer que aconteça agora? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um tempo. Quero fechar o acordo, disse finalmente. Por arrependimento do que aconteceu ou por entendimento real de onde você está? Pelo segundo, ela respondeu, depois de uma pausa honesta. Mas sei que você tem razão em perguntar. Por que pelo segundo? Porque eu entendi que propus liberdade para fora quando o que eu precisava era de liberdade dentro, ela disse. Liberdade para crescer dentro do casamento ao invés de buscar fora o que havia deixado de cultivar aqui. E você consegue cultivar aqui? Não sei, ela admitiu. Mas sei que não tentei direito antes de ir buscar fora. E isso é uma coisa que eu preciso viver com. Terapia foi o próximo passo. Não porque o casamento estava em colapso. Porque havia conversas que precisavam de um espaço estruturado para ser tidas de uma forma que valesse alguma coisa além do momento em que eram ditas. A terapeuta, numa das primeiras sessões, perguntou para ela. Quando você propôs o acordo, você considerou genuinamente que ele poderia usá-lo de forma significativa? Uma pausa que durou tempo suficiente para ser honesta. Não, ela admitiu. Calculei que ele ia concordar formalmente mas permanecer essencialmente parado. Por que fez esse cálculo? Porque ele sempre foi o que fica, ela disse. O estável. O previsível. Eu havia construído uma imagem dele que não incluía movimento. E o que descobriu? Que movimento e estabilidade não são opostos, ela disse. Que ele era estável e estava parado. E quando parou de estar parado, a estabilidade continuou. O que mudou foi o tamanho do espaço que ele ocupava. A terapeuta se virou para mim. E você? O que o acordo te revelou sobre você mesmo? Fiquei em silêncio antes de responder. Que eu havia confundido lealdade com ausência de exigência própria, disse. Que ser o que fica havia se tornado uma identidade que eu havia aceitado sem examinar o custo. E o custo era? Versões de mim que eu havia colocado em stand-by indefinidamente, disse. O projeto. Ambições. Uma presença no mundo que era minha independente de qualquer dinâmica doméstica. As sessões seguintes foram revelando camadas que nenhum dos dois havia conseguido acessar sozinho. A proposta do acordo havia nascido de um lugar real mas havia sido direcionada para o lugar errado. A invisibilidade que ela havia sentido não era sobre falta de liberdade externa. Era sobre uma estagnação interna que ela havia confundido com o casamento quando na verdade era sobre si mesma. Da minha parte havia um padrão de adaptação silenciosa que havia produzido um homem menor do que o que havia entrado naquele casamento 7 anos atrás.
Os dois havíamos contribuído para uma dinâmica que não estava servindo a nenhum de nós de verdade. E o acordo, ironicamente proposto como solução, havia se tornado o catalisador que forçou os dois a olhar para o que havia embaixo da superfície que funcionava. Numa das sessões, a terapeuta fez uma pergunta que ficou com os dois por dias. Se o acordo nunca tivesse sido proposto, onde vocês estariam daqui a 5 anos? Ela respondeu primeiro. No mesmo lugar, disse. Com a distância crescendo em câmera lenta até um de nós nomear ou até ficar grande demais para ignorar. E você? A terapeuta olhou para mim. Mais reduzido do que já estava, respondi. E sem projeto. Sem o Henrique. Sem a versão de mim que reapareceu nesses meses. Então o acordo fez o quê? Acelerou uma crise que ia chegar de qualquer jeito, ela disse. Só que numa versão que eu achei que controlava o timing. Mas que saiu do controle, a terapeuta apontou. Completamente, ela confirmou, com aquele sorriso específico de quem reconhece a ironia de uma situação sem poder fugir dela. O projeto foi apresentado para investidores numa manhã de segunda-feira, 4 meses depois da proposta do acordo. Quando cheguei em casa naquela tarde, Juliana estava na sala. Ela levantou o olhar quando entrei. Havia algo na minha expressão que ela leu antes de qualquer palavra. Como foi? Perguntou. Aprovado, respondi. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois se levantou. Veio até onde eu estava parado na entrada da sala. Me abraçou. Não o abraço de quem está comemorando algo do outro. O abraço de quem está processando algo sobre si mesmo enquanto abraça. Quando se afastou, havia algo nos olhos dela que eu não havia visto muitas vezes. Arrependimento limpo. Não o tipo que pede desculpa para se sentir melhor. O tipo que simplesmente reconhece o que foi. Eu quase perdi isso, ela disse. O projeto? Você, ela disse. A versão de você que fez esse projeto acontecer. Aquela tarde foi a primeira de uma série de conversas que foram diferentes de todas as que havíamos tido antes e depois do acordo. Não conversas sobre o acordo. Conversas sobre o que havia existido antes dele e que havia criado o espaço onde o acordo havia parecido uma solução. Sobre o casamento que havíamos construído sem examinar o que estava ficando de fora. Sobre as versões de cada um que havíamos colocado em stand-by porque a vida compartilhada havia, ao longo dos anos, desenvolvido uma gravidade própria que puxava tudo pro centro e deixava pouco espaço para as órbitas individuais. Você sabia que estava menor? Ela perguntou, numa dessas tardes. Sentia, respondi. Mas havia racionalizado de tantas formas diferentes ao longo dos anos que a sensação havia virado ruído de fundo. O que te fez parar de racionalizar? O acordo, disse. Não o acordo em si. A aposta que havia por baixo dele. Que aposta? Que eu ficaria parado, respondi. E quando percebi a aposta, percebi que confirmar ela seria a coisa mais cara que eu poderia fazer. Você ficou com raiva de mim? Ela perguntou, numa noite em que a gente estava na varanda com o café que havia esfriado porque a conversa havia tomado o espaço que o café normalmente toma. Fiquei em silêncio antes de responder. Não raiva, disse finalmente. Algo mais parecido com tristeza. Por que tristeza? Porque você havia me visto de uma forma que era menor do que eu era, respondi. E eu havia cooperado com essa visão por tempo suficiente para ela parecer verdade para ambos. Eu não via você menor intencionalmente. Eu sei, disse. Mas intenção e resultado são coisas diferentes. O resultado foi que a versão de mim que você havia mapeado não incluía o que reapareceu nesses meses. E o que reapareceu nesses meses, ela disse, devagar, é a versão que eu deveria ter conhecido desde o começo. Era a versão que estava aqui, respondi. Só havia parado de aparecer. A terapeuta, numa sessão do 3º mês, fez uma pergunta para ela que mudou algo de forma permanente. Quando você propôs o acordo, o que você estava buscando de verdade? Uma pausa longa. O tipo de pausa que acontece quando a resposta honesta é diferente da resposta que você havia preparado. Queria ser vista, ela disse finalmente. Não por outro homem especificamente. Queria a sensação de que havia algo em mim que merecia atenção intensa. Que eu era interessante de uma forma que havia parado de sentir. E você buscou isso fora. Porque não sabia como pedir dentro, ela disse. E porque pedir dentro exigiria admitir que havia algo que não estava bem. O que é mais assustador do que parece. Por que mais assustador? Porque admitir que algo não está bem dentro de um casamento que funciona levanta a questão de se o casamento estava funcionando de verdade, ela disse. E eu não estava pronta para fazer essa pergunta. A terapeuta olhou para mim. E você? O que você não estava pronto para perguntar? O que eu havia guardado de mim mesmo e por quê? Respondi. Porque a resposta incluía admitir que havia me adaptado de formas que não eram saudáveis. E a adaptação que acontece aos poucos é difícil de nomear porque não há um momento claro em que ela se torna um problema. É gradual, a terapeuta disse. É gradual e silenciosa, concordei. E quando você olha para trás tentando identificar quando aconteceu, não há um ponto. Há uma direção. O acordo foi formalmente fechado no 5º mês. Não com um ritual ou uma conversa especial marcada para isso.
Simplesmente chegou um dia em que os dois soubemos que havia terminado, que o que havia motivado a proposta havia sido examinado de uma forma que tornava o acordo irrelevante como estrutura. Numa tarde de domingo ela me perguntou: "Você se arrepende de ter aceitado?" Fiquei olhando para ela por um momento antes de responder. Não disse. Me arrependo de algumas coisas que vieram antes. Da forma como eu havia deixado de ocupar espaço. Da forma como havia confundido lealdade com ausência de exigência própria. Mas do acordo em si, não. Por que não? Porque o acordo me forçou a parar de ser o ponto fixo que eu havia me tornado por hábito, respondi. E o que apareceu quando eu parei de ser ponto fixo foi mais real do que qualquer coisa que havia existido antes. O projeto. O projeto. O Henrique de volta. Versões de mim que eu havia engavetado. E nós? Ela perguntou. E uma versão de nós que é mais honesta do que a que existia antes, disse. Que é mais difícil. Mais trabalhada. Mas mais real. Há uma coisa sobre esse processo que eu não contei ainda. Em algum ponto do terceiro mês, numa noite em que eu estava no escritório trabalhando no projeto depois que ela havia saído, parei o que estava fazendo e fiquei olhando pro teto por um longo tempo. Não por angústia. Por algo mais parecido com reconhecimento. Eu havia aceitado o acordo não só por estratégia. Havia aceitado porque havia uma parte de mim que havia precisado do espaço que o acordo criou, independente de como aquele espaço havia chegado. E isso era complicado de admitir porque significava que eu também havia me beneficiado de algo que havia começado de um lugar que me havia machucado. Contei pro Henrique numa tarde de café. Você está dizendo que o acordo foi bom para você, ele disse. Estou dizendo que o que eu fiz com o espaço que o acordo criou foi bom para mim, corrigi. Que é diferente. A diferença importa. Importa porque uma coisa é sobre o acordo, disse. A outra é sobre mim. Ele ficou olhando pro café por um momento. Você vai contar para ela? Já contei, disse. Ela precisava saber. Como ela recebeu? Com a honestidade que ela tem quando está sendo real, respondi. Disse que havia suspeito. Que havia visto a mudança em mim e havia calculado que devia ter algo além de projeto e amizades que havia contribuído para ela. Estava certa. Estava, concordei. Não havia outra pessoa. Mas havia uma versão de mim que havia voltado e que havia encontrado a própria vida interessante de uma forma que havia deixado de ser por muito tempo. 6 meses depois daquela quarta-feira do jantar, num domingo comum em que a gente estava cada um num canto da casa fazendo coisas diferentes, ela apareceu na porta do escritório com 2 cafés. Entrou sem pedir permissão, que era uma novidade dos últimos meses, aquela presença mais direta que havia substituído a polidez calculada de antes. Pousou um dos cafés na mesa do lado do notebook. Ficou olhando pro que eu estava trabalhando por um momento. Posso ver? Perguntou. Pode. Ficou olhando pela tela por alguns minutos com aquela atenção genuína que ela tem quando algo realmente a interessa. Você está orgulhoso disso, ela disse. Estou. Eu nunca vi você orgulhoso de alguma coisa de um jeito tão quieto antes, ela disse. Orgulho quieto é diferente de orgulho que precisa de audiência. É, concordei. Onde estava esse orgulho antes? Fiquei em silêncio por um momento. Guardado, respondi. No mesmo lugar onde estavam as outras coisas que reapareceram. Ela ficou olhando para mim. Eu quero que o guardado continue aparecendo, ela disse. Não porque me sinto culpada pelo que ficou guardado. Porque o que apareceu é mais interessante do que o que eu achava que conhecia. É mais complicado também, disse. Eu sei, ela respondeu. E estou aprendendo que complicado honesto é melhor do que simples falso. Eu aceitei o convite dela. Mas o final não foi o que ela esperava. Ela havia proposto um acordo esperando que ele funcionasse principalmente para ela. Que a liberdade fosse na prática unidirecional. Que eu ficaria no lugar enquanto ela se movia. Havia apostado numa versão de mim que havia se tornado real ao longo de anos de adaptação gradual. A aposta era razoável com as informações que ela tinha. O problema é que informações sobre uma pessoa nunca são completas. E quando eu parei de ser o ponto fixo que ela havia calculado, o que apareceu foi suficiente para mudar completamente o equilíbrio de tudo. Não porque eu me tornei outra pessoa. Porque me tornei mais completamente a pessoa que sempre havia sido. E essa pessoa, que ela havia conhecido de forma parcial por 7 anos, era suficientemente diferente da versão que ela havia mapeado para que o acordo virasse algo que nenhum dos dois havia previsto. Um catalisador. Não para a destruição. Para a honestidade. O tipo de honestidade que só chega quando a superfície que funcionava deixa de ser suficiente para conter o que estava crescendo embaixo. E embaixo havia 2 pessoas que haviam parado de se ver completamente. Que haviam construído versões uma da outra que eram confortáveis mas incompletas. Que haviam confundido harmonia com ausência de conflito e estabilidade com ausência de movimento. O acordo havia quebrado aquela superfície. E o que apareceu embaixo, com toda a complicação que trouxe, é mais verdadeiro do que qualquer coisa que havia existido sobre ela. Ela havia apostado que eu não faria o mesmo. E eu havia aceitado o convite dela de uma forma que ela não havia previsto quando fez a aposta. Não para me vingar.
Não para provar algum ponto, mas porque havia algo em mim que precisava daquele espaço independente de qualquer cálculo dela. E quando esse algo voltou, o casamento que existia antes dele já não cabia mais. Então construímos um novo, mais limpo, mais consciente, com os olhos abertos sobre o que havia estado embaixo da versão anterior. Não é mais simples, é mais real. E real, descobri, é o único fundamento que aguenta o peso de dois adultos vivendo uma vida juntos sem perder o que são individualmente. Obrigado por ficar até o final dessa história. Me conta nos comentários, qual parte te pegou mais? Você já viveu algo que parecia um problema mas virou um catalisador? Se esse conteúdo te moveu de alguma forma, o like ajuda esse canal a chegar em mais gente que precisa dessas histórias. E se ainda não está inscrito, o botão está aqui. Tem muito mais por vir. Até a próxima!